Boa tarde aos companheiros da mesa, boa tarde a todas e todos. O que foi pedido e nós tentamos organizar em poucos slides, a ideia é tentar trazer uma síntese aqui do que a gente tem dos principais instrumentos articulados na construção, na execução da política voltada para a agricultura familiar no nosso país. Então, eu quero falar da experiência brasileira, obviamente uma amostra desse conjunto de políticas e de ações e de instrumentos, de forma a tratar um pouco da institucionalidade, da construção e elaboração do modelo participativo de elaborar e construir políticas que nós temos exercitado no país, que referências nós temos do marco legal, que orientam e normatizam esse processo, e, por fim, alguns exemplos de programas exitosos que trazem resultados que a gente pretende tratar aqui nesse tempo que nos foi concedido para fazer essa contribuição. Então, o tema nosso é instrumentos inovadores para o fortalecimento dos agricultores familiares. Eu vou, nesses 15 minutos, tentar fazer a síntese aí da base para o debate depois sobre esse tema. Com relação à institucionalidade, já foi colocado aqui hoje de manhã por mais de uma vez, e a maioria de vocês, se não todos, conhecem que no Brasil nós temos, para a política agrícola como um todo, 2 ministérios. Nós temos um Ministério, do Desenvolvimento Agrário, que é um ministério voltado para a agricultura familiar, e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trabalha com o público da produção agrícola mais de commodities, mais voltado para a exportação, como a sua pauta central. Sendo que dentro do mapa você tem instituições que trabalham também de forma importante com a agricultura familiar e com aspectos da agricultura familiar. E nós estamos aqui na Embrapa como um dos organismos que tem, de uma das organizações, instituições do mapa, que também atuam com agricultura familiar. A Conab tem também uma parte do seu trabalho, apesar de ser do mapa, que tem essa característica de missão institucional de trabalhar com os médios e grandes produtores, mas que também ali tem contribuições e projetos importantes para a agricultura familiar. Então, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, a Cristina Timpone fez uma retrospectiva histórica aqui da sua construção, vem nesse rol de diálogo com a sociedade civil, e ele atende a uma reivindicação forte dos movimentos sociais da agricultura familiar no Brasil, quando, então, ele passa a assumir as principais políticas aí voltadas para o desenvolvimento rural, para a agricultura familiar, e já tínhamos, então, para o agrário, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, tratando especificamente da questão agrária. Eu vou falar mais centradamente no CONDRAF, que é o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário, que é esse primeiro aqui. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional é um conselho voltado para o tema intersetorial da segurança alimentar e nutricional no país. Nós temos uma Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, articulando também sociedade civil e governo para a temática da agroecologia e da produção orgânica, e temos estruturas também que são estruturas governamentais. Então, temos uma Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, temos uma Câmara de articulação interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, coordenada pelo MDS, e o CONDRAF, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a institucionalidade de articulação dentro do governo, ela passa fundamentalmente por câmaras interministeriais ou por espaços em que você privilegia o diálogo entre os ministérios por temas, ou sejam eles temas verticais, ou sejam eles temas intersetoriais, como o que nós estamos tratando aqui. Próximo, por favor. Eu
Destaquei aqui, para a gente falar um pouquinho da participação social e da elaboração da política de forma participativa, todos aqueles conselhos que nós colocamos anteriormente, que têm uma interface forte com a agricultura familiar ou com as políticas para a agricultura familiar, têm os seus processos de construção participativa que culminam em conferências nacionais, e o resultado dessas conferências nacionais resultam num instrumento importante para a gestão e a operacionalização da política, que são planos nacionais. Portanto, um plano nacional é o instrumento que materializa a política. Nós temos a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, temos a Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica, temos uma Comissão Nacional que articula sociedade civil e governo. Essa institucionalidade materializa a política a partir de uma conferência nacional, num plano nacional, que no exemplo que eu coloquei aqui, o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que aponta ali exatamente quais são, para um determinado período, normalmente um período de 4 anos, esse instrumento é um instrumento que ele tem importância para o gestor poder fazer o acompanhamento do que é que foi definido, baseado nas iniciativas, nas metas, nos objetivos, de onde sai o recurso financeiro, quem executa e quem é o responsável pela execução, e os indicadores para você avaliar naquele tempo se você conseguiu encontrar os resultados. Esse é o exemplo do nosso plano atual agora, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário. Esse plano foi concretizado agora em 2014, e o processo de elaboração do Plano Nacional, ele é um processo que começa nas conferências, que são conferências territoriais, municipais. Nós tivemos aqui, nesse primeiro nível, 283 conferências territoriais e intermunicipais, com uma participação de 27 mil pessoas envolvidas no tema e que vieram para fazer o processo de construção e elaboração da política. Temos eventos que são, nesse processo de construção, no decorrer do ano todo, de mobilização nacional, encontros para mulheres, conferências de temas livres, que são abertas e não tem um tema específico, conferências municipais, 131 conferências, 8 conferências territoriais que foram sendo feitas setorialmente e temática, 27 conferências estaduais, ou seja, todas as unidades federativas do Brasil tiveram as suas conferências estaduais, culminando em uma conferência nacional, e esse processo todo de debate das prioridades voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário como um todo, culminou na Conferência Nacional, tendo, num processo todo, 43 mil pessoas, participação ativa no processo de debate das propostas. Chegamos ao final com 388 propostas nesse processo de construção no decorrer da preparação da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural, e isso virou, no processo posterior, se selecionou quais seriam, então, as 100 propostas aprovadas a partir da Conferência Nacional, nesse debate que foi feito no município, no território, no Estado e, finalmente, na Conferência Nacional, com esse total de pessoas que participaram do processo. O Plano Nacional, ele traz lá 535 metas, 318 iniciativas, 35 estratégias que migraram desse processo de construção. Então, esse é um exemplo, mas nós temos esse instrumento de elaboração participativa da política sendo feita também nos outros conselhos, conforme eu apresentei no slide anterior, uma amostra de quais são esses processos de conselhos participativos de articulação sociedade civil e governo, resultando, então, em planos nacionais que estabelecem ali, então, quais são as metas para as iniciativas que são aprovadas. E isso passa a ser, então, a materialização da política a partir do processo participativo, e que o governo assume a responsabilidade de executar, de aportar recursos que estão lastreados no orçamento nacional, e a sociedade civil
através das suas instâncias, da sua organização, faz o controle social e o acompanhamento disso. Próximo, por favor. O instrumental que nós temos também para o ordenamento legal, no tema principal da agricultura familiar e das suas ações voltadas na política nacional, nós temos aí as principais que eu relacionei. Em 2006, nós temos uma lei nacional da agricultura familiar. Essa lei, ela estabelece a caracterização da agricultura familiar, institui a política, caracteriza quem é o agricultor familiar, quem é o empreendimento, como é que é o empreendimento familiar rural e dá as orientações, os eixos principais da política. Nós temos, no mesmo ano, uma lei orgânica de segurança alimentar e nutricional, que já em 2006 estabelece a alimentação como direito, que vem se consolidar depois, o Crispim fez referência na parte da manhã, em 2010, com a inclusão do direito à alimentação no artigo 6º da Constituição brasileira. Nós temos, em 2009, a partir de 2009, uma lei da alimentação escolar. Nós, ao final, vamos falar um pouquinho disso como um exemplo de política que tem uma execuibilidade importante no Brasil, que é um dos exemplos que eu quero tratar aqui. Nós temos uma lei também que estabelece a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, também aí em 2010. 2011, nós temos uma lei que consolida todos os acúmulos desde 2003, quando é criado o Programa de Alimentação, o Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, e que se consolida numa lei em 2011, e temos em 2012, então, um decreto que institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Portanto, como parte dessa institucionalidade dos instrumentos que respaldam a execução das políticas, tem um conjunto de leis, regulamentos e normas que dão base para que você possa fazer essa execução dentro do marco legal. Próximo, por favor. Para que o agricultor familiar, ou empreendimento familiar, ou uma cooperativa acesse uma das políticas públicas voltadas para esse público, o público da agricultura familiar, nós temos um sistema nacional de registro dos agricultores familiares, dos seus empreendimentos, as cooperativas e associações, que nós chamamos de Declaração de Aptidão ao PRONAF, por isso a sigla DAP ali, que já é conhecida da maioria de vocês, que é um tema recorrente que debatemos na REAF, principalmente, na CELAC, e nas relações que temos tido de discussão da organização do processo brasileiro da agricultura familiar. O agricultor familiar ou o seu empreendimento tem acesso hoje a esse conjunto de políticas que são financiadas pelo poder público ou que tem um forte componente de subsídio do poder público. Então, o crédito rural, o PRONAF, é o que resultou inicialmente na criação da identidade do agricultor familiar para acessar o crédito e, posteriormente, as novas políticas foram também sendo incorporadas para a agricultura familiar, desenvolvidas, elaboradas para a agricultura familiar, e o acesso dela se dá através desse registro nacional. Então, há uma caracterização do agricultor familiar para o Brasil, ela estabelece critérios que tratam do tamanho da propriedade, aqui há uma unidade de medida que nós chamamos de módulo fiscal, então, até 4 módulos fiscais, a unidade tem que estar dentro desse parâmetro para poder ser considerada da agricultura familiar. A relação da renda da família, que deve fazer a gestão da propriedade para ser reconhecida como uma propriedade, uma unidade de produção familiar, da agricultura familiar, a renda deve vir no mínimo 50% da atividade da unidade de produção, admitindo-se renda fora do estabelecimento, dado exatamente a
capacidade que nós temos hoje de fazer trabalhos que não são exatamente agrícolas, a multifuncionalidade e a diversidade que se tem também de busca de renda fora do estabelecimento. Então, esse é o conjunto, são 15 políticas que hoje estão voltadas para a agricultura familiar no Brasil, e o registro é aquele que faz com que o agricultor familiar possa ser reconhecido como legítimo para acessar as políticas públicas. O próximo, por favor. Esse conjunto de políticas públicas que nós estamos falando, eles estão calcados ou sustentados em 3 pilares principais, que são o crédito, né, o financiamento da produção e do processo produtivo e da infraestrutura da produção. O seguro, nós temos 2 principais tipos de seguro: o seguro vinculado ao financiamento e um seguro, que é um seguro que não está vinculado ao financiamento. Então, um pilar importante para que você possa ter a política pública do desenvolvimento rural e da agricultura funcionando é efetivamente um sistema de crédito robusto, como nós temos hoje o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que nesta safra agora está aportando próximo de 30 bilhões de reais para o financiamento da agricultura familiar. Nós temos um pilar que é também o acesso ao mercado, agroindústria, agregação de renda, agregação de valor, e esse pilar é aquele que abriga programas importantes de comercialização, como compras públicas, por exemplo, e que nós temos aqui a alimentação escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, desde 2009, como sendo um grande alavancador e formador da capacidade de ingresso a mercados pela agricultura familiar. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele, como já referido aqui também de manhã, ele estabelece a legislação de que, no mínimo, 30% dos recursos que são descentralizados do Tesouro Nacional para estados e municípios, esses 30% devam ser voltados e reservados para a aquisição de alimentos da agricultura familiar, prioritariamente a agricultura familiar local ou no território, nas adjacências de onde está se fazendo a aquisição desse alimento. Isso é o mínimo. Então, hoje nós temos municípios já comprando 85%, 86% no último período letivo agora, de alimentos da agricultura familiar para o abastecimento alimentar das escolas da rede pública. Hoje nós temos no Brasil 43 milhões de crianças e jovens na escola pública que têm diariamente o acesso à alimentação do Programa Nacional de Alimentação Escolar, e isso significa um mercado para a agricultura familiar que, além de permitir que a agricultura familiar possa ter renda, resulta também em desenvolvimento local pela circulação da economia localmente, assim como melhora incrivelmente a qualidade da alimentação escolar por respeitar hábitos alimentares locais, alimentos frescos, alimentos produzidos localmente, que são adquiridos, então, e fazem parte dessa alimentação escolar. E a política de assistência técnica e extensão rural como sendo a política sustentadora, articuladora de todo o conjunto das outras políticas. Não adianta, ou você tem pouco resultado, ou pode ter até resultado insatisfatório se você tem um crédito e o fornecimento de crédito sem um planejamento, uma orientação técnica, e você possa ter assistência técnica e extensão rural, assistir esses agricultores e bem orientar um planejamento de acesso ao crédito e à execução e operacionalização e o uso desse crédito, assim como a relação com os mercados, a relação com o processo de estabelecer toda a comercialização, a inserção do seu produto, seja ele agroindustrializado ou in natura, sem uma assistência técnica e extensão rural, também acaba resultando em uma dificuldade em você ter
o que seria esperado de desenvolvimento desse segmento que é a agricultura familiar. Próximo. Esse só, por fim, um slide que traz, naturalmente, aí é o resultado de um conjunto maior de políticas. Nós estamos falando da pobreza multidimensional, onde essa é a experiência que o Brasil viveu nos últimos 12 anos. De 2002 é a nossa referência, e 2013 é onde nós temos a série, o que fez com que, já referido aqui também, a partir desses índices que alcançamos, o Brasil ser reconhecido pela ONU como fora do mapa da fome. Hoje o Brasil está reconhecido pela FAO, na ONU, como fora do mapa, porque está abaixo de 5% a questão da segurança, da possibilidade de ter alimentação regular e que possa sair dessa situação de fome. Então, vocês vejam que no rural, que é essa curva marrom, a diferença era muito maior e a queda, obviamente, muito maior, fazendo com que o conjunto de políticas, e aqui não apenas as políticas que nós nos referimos ali, mas notadamente Bolsa Família, a evolução do salário mínimo, luz para todos, habitação e etc., uma série, saneamento básico, enfim, um conjunto de políticas que contribuíram efetivamente para que você tivesse esse ganho na redução da pobreza multidimensional aqui no Brasil. Fico por aqui e agradeço aí essa oportunidade de poder ter trazido algumas informações aqui para o nosso debate. Muito obrigado.